Terminamos ontem, então, a primeira parte, né, que seria pois deles, né? E explicamos no final por que pois deles, porque Deus tem Deus ama as crianças e Jesus demonstrou e deixou isso claramente para nós com relação à situação das crianças. Isso é muito bom. Agora o próximo passo, o nome da continuidade é bem-vindo. Então nós vamos seguir daremos segmento na sequência lógica da vida. Primeiro, identificando que as crianças são boas, ótimo, já vencemos. Segundo passo, bem-vindo, sinal que ele está chegando, né? Então, engravidamos ou já está vindo por aí. Então essa é a deixa agora desse próximo bate-papo. Olha só, a primeira ideia que nós temos é que a criança, ou a lei brasileira, ela divide a faixa etária. Como assim a faixa etária? Manda para eles. Aqueles que conhecem a lei sabem, nós temos um estatuto que se chama Estatuto da Criança e do Adolescente, onde tem uma divisão por faixa etária. Então até os 12 anos incompletos é criancinha, dos 12 anos aos 18 incompletos, ou os 17 anos na verdade, né? Já não é mais criancinha, passa a ser adolescente. E tudo isso tem uma distinção. Então, se você pegar na lei, se você analisar o ECA, quando ele fala com criança, você vai ver que o Renato acho que sabe disso, que ele lida muito com isso. Né? Criança não pode ser preso. Eu não posso nem chamar de bandido. Não, é menor. Não comete ato infracional. E ele não é bandido, ele é menor. Exatamente. Não fica na... Hã? Ele é apreendido, ele não é preso. Ele é apreendido e ele não comete flagrante delito, ele comete um ato infracional. É isso. Ele faz malcriação, né? Exatamente. Ele é malcriadinho. Ele não vai pra cadeia, né? Ele leva um puxãozinho de orelha do juiz. É só isso. É pra criança, pra aquele menino que carrega um trabuco maior do que o Renato carrega na polícia, que dá tiro em todo mundo. É exatamente isso. E é assim que a nossa lei direciona a cara do Renato. Enfim, mas já é a divisão por faixa etária, né? E não, peraí que nós já vamos entrar ou tentar entender por que a lei fala isso. Agora, passando dos 12, né? Então já indo para a adolescência, ele continua tendo um tratamento diferenciado, mas aí já é um pouquinho mais pesado, né? Aí ele já sai da casa dele, vai para uma outra casa bonita, né? Um lugar gostoso. É uma fundação que foi feita só para ele, chamada Fundação Casa. Que antigamente, né, os mais antigos conheciam pelo nome bonito de FEBEM. A FEBEM hoje é a Fundação Casa, cuida dos adolescentes que são os infratores. Agora, e depois disso é adulto, tá? Aí fez 18 anos, show de bola, já é adulto, já vai preso, já vai acompanhado, casal gema e tudo mais. Tá tudo tranquilo e resolvido. Mas olha só, por que a lei tratou dessa forma e qual era a ideia? A primeira deixa que nós temos que entender, principalmente para o Brasil, é que a lei é muito antiga. Nós tivemos novidades, mas a lei é muito antiga, é tudo lá atrás. Nós temos um código penal que era lá de antigamente, nós ainda estamos presos num código civil, que embora venha a ser de 2002, mas ele tem uma repercussão bem antiga. Então tudo isso fez identificação da lei. Agora, essa adequação da faixa etária foi com relação à mentalidade, à maturidade de cada um. Além entendeu que até os 12 não tem maturidade, não entende. Ele até matou Renato, mas ele não sabia, moço. É um menino, eu não sabia que matar era errado. Foi sem querer. Judiação, né? Judiação, Tadinho, eu tô com tanta dó. É o que a lei entende, que o intelecto dele ainda não teve capacidade, não teve o desenvolvimento completo para perceber o grau
da atitude que ele teve. Então ele não pode ser punido ainda, porque ele não entende. Tá tranquilo? A partir dos 13, aí já é um menino mais, aí já é mais sabidinho. Aí já sabe um pouquinho mais. Então aí ele já pode ir para a Fundação Casa. Lá ele vai ser ensinado nas artes, na literatura, na música. De roubar, de matar, de destruir, que mais? Não. Mas enfim, essa é a ideia da lei, tá? Então é o intelecto do cara adequado dentro da faixa etária. Bom, e depois da fase adulta, né, nós temos o que poderíamos chamar de terceira fase. Perdão, não, primeira, segunda, terceira. A fase adulta seria uma quarta fase, que seria a terceira idade, melhor idade, velhice, e aí por aí vai. Até minha mãe, acho que foi minha mãe que compartilhou esses dias no WhatsApp, falando, olha, não é mais com 70 anos a terceira idade, é depois dos 80. E aí a minha mãe sentiu uma jovem. Falou, não, sou jovem, tal, tá tudo bem. Eu falei, que bom, mãe, é isso aí. E por aí vai, porque a longevidade aumentou no Brasil, então eles teriam mudado essa indicação da melhor idade da velhice, tá? Mas olha só, a Organização Mundial de Saúde, até algum tempo atrás, eu nem atualizei essa informação ainda, ela é do ano passado. Mas pessoas com 60, 65 anos de idade já começariam a chegar nessa melhor idade. O que é uma faixa etária baixa, né? 60 anos, se você vê a nossa longevidade hoje, está alcançando facilmente tudo isso. Então, a gente pode realmente crescer um pouquinho para a velhice. Mas, estudando e conversando com pessoas que tinham e têm experiência maior do que a nossa, nós fizemos a divisão de uma outra forma. Não seguindo muito a lei ou tentando adequar dentro do que a lei fala. A primeira ideia é que o ser humano, ele muda, em regra, de 6 em 6 anos. De 6 em 6 anos, a criatura chamada humano tem uma modificação uma modificação assim, de maior envergadura, tá mais pesada, no intelecto, na projeção física e tudo mais. Então, nós dividimos do 0 aos 6, dos 6 aos 12, dos 12 aos 18 e assim sucessivamente. Aí você pode perguntar, mas da onde você tirou isso, né? Por qual motivo você fez isso? Bom, a primeira ideia, quem me trouxe essa configuração foi meu sogro, que hoje já foi promovido, mas enfim, ele tinha essa clara configuração. E ele falava que a criança do 0 aos 6, ele ainda está numa fase de conhecimento. Ele não sabe nada ainda. Ele está conhecendo tudo. Ele não sabe que a tomada dá choque. Ele não sabe nem que o choque é ruim. Ele não sabe que a caca do cachorro não pode pôr na boca. Ele não tem o menor conhecimento de nada. Então ele está numa fase onde ele está aprendendo. Ele está tendo o conhecimento das coisas. Isso até os 6 anos de idade. Ele entendeu então que a partir dos 6 anos a criança tem é como se virasse uma chavinha. Deu um liga. Ele já não está mais na fase. Ele já sabe agora que a tomada dá choque. Ele já sabe que a caca não tem que pôr na boca. Ele já sabe que se responder errado pro pai, ele toma um solavanco. Ele já começou a compreender. Então a fase do conhecimento, ela já foi encerrada. E aí nós passamos para uma segunda fase que nós identificamos como fase da aceitação. Por que fase da aceitação? A fase da aceitação, ela traz uma adequação, um link da vida dele para com aquele conhecimento que ele teve. Então, primeiro ele conheceu, eu sei que o choque dá ruim, moço. Então, agora ele aceita de não colocar o dedinho na tomada. É a fase da aceitação. Eu queria gritar com o papai e com a mamãe, mas eu sei que se eu gritar com o papai e com a mamãe, eu vou ficar de castigo. Então, não vou gritar com o papai e com a mamãe. Então, ele começou a aceitar aquilo que ele conheceu na fase anterior. Até aqui tá tudo bem. Depois nós vamos dos 12 aos 18. Nego e nega. Aqui o negócio ferve e dói. Eu lembro, ontem, né, a Alessandra falou pro Leone, né, o Leone não tá aqui com a gente hoje, mas ontem a Alessandra falou assim, quando chega, dá uma saudade do colinho, que era a fase da aceitação, do conhecimento. E dá mesmo.
Porque essa fase aqui dos 12 ao 18 nós chamamos de fase da liberdade. Liberdade abre as asas sobre nós. Porque o carinha se acha, meu irmão. Ele olha pra você. Eu vou pegar um exemplo, que é de vocês, não é meu não, tá? Não é a minha vida, é a vida de vocês. Aí ele olha pra vocês, que tem quase meio século de vida. Ele é um baita borra-botas, com todo respeito ao termo. E ele acha que conhece mais da vida do que você, irmãozinho. Ele acha que... É isso mesmo, Cíntia. Ele acha que sabe tudo, nego. Aí ele olha pra você com o cara, ele tira você de mané. Ele olha você grandão e paga geral, como diriam na gíria. Achando que eu sou Loki, meu irmão. Aí o negócio estrala pro lado dele, rapaz. É um cola-brinco na orelha pra ele voltar pra realidade. Guardados os respeitos e tirando a brincadeira, essa fase da liberdade é uma fase bem ácida. E olha só que interessante. Nessa fase é onde na maior parte das vezes a gente perde o menino ou a menina, tá? Por quê? Porque muda. Aliás, antes de continuar e depois disso a gente vai para a fase adulta, que também vai mudando de 6 em 6 anos, já vou falar dela. Mas antes disso, só para que possamos entender uma linha de raciocínio que foi dentro dessa dos 6 em 6 anos. É assim, ó. Na verdade, depois disso nós vamos para ela, que é a fase do lançamento. Mas eu já quero dar essa dica para vocês. Deixa eu ver aqui as idades diferentes. A Cris ainda é muito parecida. O Renato tem filhos com idades diferentes. O Ney também. A Cíntia não, só tem um. A Gra tem também. Não, mas a Gra ainda é mais... Não, a Gra também é bem parecido com os meus, Nós temos filhos de idades bem diferentes, né? Os mais novinhos e os mais graudinhos. É a mesma linguagem? Não é. Não dá. Não tem como. Linguagens diferentes. Por quê? Porque um tá numa rotação, um tem uma maturidade e o outro tem outra. É simples assim. Não dá para ter o link da mesma forma. Olha lá. A Gra falou, né? O Vinícius é sossegado, mas Não, peraí. Deixa eu pegar o link aqui que a Gra falou. O Vic é sossegado, mas o Vini é forgado. Vini, por enquanto, é bênção também. Mas olha só. A ideia é que de 6 em 6 anos, como tem essa mudança no intelecto, não vou nem falar do físico ainda, no intelecto, eu tenho que mudar o quê? O meu discurso. Gente, falar um negócio pra vocês. E com todo respeito para quem pensa diferente, tá? Se você der um castigo para uma criança de 2 anos... indiferente, porque ele ainda não tem conhecimento dessa maturidade, ele não compreende tudo isso. Então, na fase do conhecimento, que é a primeira, é aonde o bumbum vai esquentar, negão. Vai apanhar, tá? Vai sim levar umas lambadas. Se você quiser seguir à risca a palavra de Deus, então, o cérvulo não tá aí, senão eu ia falar com ele, né? Repreender a mãe dele. Não é com cinto. E aí eu falei muito, tá? Também não é com a mão. É com vara. Simples assim. E tem um motivo. O cinto, ele é humilhante. Ele é humilhante. A vara também, ela traz um certo condor de humilhação, mas o cinto é mais. A mão é a pior. Tá? E eu peço perdão ainda hoje, porque todas as vezes que eu lambei os meninos foi com a mão. Por que é a pior? Porque os meus filhos têm que confiar nessa mão. Eles não têm que ter medo dela. Eles têm que achar, pô, a mão do meu pai, ela é amiga. Ela caminha comigo. Então eles não têm que temer a mão do pai. Mas eles têm que entender que toda atitude gera uma consequência e tem uma paga. Na primeira fase do conhecimento, já vai, Gra. A ideia é a vara. Pô, mas de onde você tirou a vara, cara? Da palavra de Deus. Fala aí, Gra. Não dá pra ouvir. Fala aí, Gra. Ô, Gra, você tá no mudo. Desmuda você aí. Vocês estão escutando ela? Então é nós aqui. Nossa, eu não tô escutando ninguém. Peraí.
Acho que é por isso que eu não escutei o Eduardo. Peraí. Oi? Fala. Misericórdia pela minha vida. Eu acho que eu fiquei surdo e não sei. Paulo foi convertido com a cegueira. Eu acho que é com a surdez. Ai, Jesus. Mas fala pros irmãos e compartilha no chat pra mim. O que aconteceu? Não sei, aconteceu alguma coisa, mas eu não tô ouvindo ninguém. Tá osso hoje. Tá osso. Onde você vai? Fala, Gra. Fala pros... Já falou? Se falou, eu não ouvi, mas amém. Glória a Deus por isso. Deixa eu ver, tem uns chats aqui. Ah, chinelo voador. Nunca. Nunca o chinelo voador. Olha só, Provérbios 13, 24. Então seria o primeiro versículo de hoje. Onde que é o som? É, ali onde eu pus. Ó, aconteceu alguma coisa, viu, gente? Não sei o que é, mas interessante que eu ouvi a Cíntia antes. Aqui, ó. Hã? Aqui, não é aqui? Não, esse é o nosso. Olha só, Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. A Alessandra tem um particular com o Bruno, que foi logo cedo. Logo menininho mesmo, mas de colo. Ele fazia a mãe, acho que com meses, né, Lê? Ele tinha 20 dias, ele nasceu prematuro, ele tinha 20 dias e ele começou... Eu tirava ele do chuveiro não, da banheira, né? E aí eu colocava na cômoda, aquele processo, né, de troca. E ele começava a chorar, mas num nível tão... E aí ele perdia o ar e não voltava. Por ser prematuro, ele não conseguia voltar, ele tinha 20 dias. Aí, Maria era de primeira viagem, saímos tudo correndo, né, pra ir pro pediatra. E cheguei lá contando isso daí. Ele falou, mas o que você faz quando ele chora? Eu falei, eu enrolo ele na toalha, pego ele e acalmo ele até ele voltar. Ele falou, é manha. Eu falei, doutor, você não tá entendendo, ele tem 20 dias. Ele falou, é manha. Se você alimentar isso daí, claro que você não vai bater nele agora, mas se você alimentar isso daí, logo, logo ele vai desmaiar, ele perde o ar, ele vai usando isso como arma. Eu falei, mas não é possível sair de lá. Eu falei, esse médico é louco. Aí ele falou pra mim, faz o seguinte, eu sei que você não tá acreditando. Você, a hora que for dar o banho, você coloca ele na cômoda. A hora que ele começar, você não vai pegar ele no colo. Você vai dar um peteleco na solinha do pé, um petelequinho. Isso vai fazer ele voltar, ele vai respirar, até ele ter essa maturidade de chorar e não perder o ar. E você não vai estar alimentando, porque o que ele quer, ele não tá gostando desse processo. Então, ele quer que você pegue ele no colo, que você abrace, que você afague ele, porque ele tava gostando do banho e não da troca. Eu falei, não é possível. Fui testar. E realmente era isso, gente. Dei um peteleco, aí ele voltava e no outro dia já não chorou tanto e no terceiro dia o choro sumiu. Então é impressionante como a gente tem várias histórias nesse processo aí, né? Que a gente foi criando experiência, mas é interessantíssimo, né? Como a inteligência, como eles usam as armas de alguma forma para expressar aquilo que não tá gostando, aquilo que não tá fazendo bem. Então isso marcou, assim, logo de cara, né? A chegada do Bruno foi muito interessante nesse período aí. Já uma manha com 20 dias. E a Cíntia falou que o Samuelzinho também, com 7 meses, tinha a manha para trocar a fralda. E a Gra falou que a Vitória, né, não gostava que tirasse o controle da mão dela. Fala, Renatão. Cara, eu não tô escutando. Mas acho que sou eu só. Vocês estão escutando o Renato? É o computador aqui. Sou eu. Manda ver, Renatão. Vai falando para todo mundo. Não é aqui, ó. Provérbios 21, 3. Não, mas não é isso que o Renato falou. E o Renato congelou? Renato. O que fez aqui, ó?
21:3. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Ah, não era isso? Não. Não. Aqui a gente fala do construindo amor e brincadeira de libras, vai. Mímica. Vamos orar na semana, galera. Precisamos orar. Que hoje o dia foi luta, gente. Foi muita luta, muita. Quase que não sai hoje esse negócio. Provérbios 26:3. 26:3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. É isso aí. Show de bola. Esse é melhor que o meu. Mas é vara. Mas olha só, gente. De 6 em 6, então, a gente vai tendo esse direcionamento diferente, né? E fisicamente, agora eu vou falar pela minha vida, eu percebo que de 6 em 6 anos, realmente eu tenho uma mudança grande física, mas grande mesmo. Até um determinado período eu era matusquela, não aguentava um sopro, aí de repente parece que o corpo firma, aí você vai ficando mais estável, mais consciente da tua projeção, das tuas possibilidades, e aí você vai crescendo fisicamente, mas aí chega num ponto que para e aí começa a ter o declínio de novo. Então, eu já passei, já estou no declínio agora. E dá para perceber. E de 6 em 6 anos é impressionante o tamanho do rebaixamento ou da elevação que eu tenho. Tanto fisicamente como mentalmente, dentro do meu intelecto. Então, essa perspectiva da mudança de 6 em 6 anos, ela é real. Ela é boa. E aí eu tenho que saber que de tempos em tempos eu tenho que mudar o meu discurso. Se quando ele é menino é a vara, a Cíntia falou que está no declínio. Nada, Cíntia, você é menino ainda, para com isso. Se quando ele é menino eu tenho que dar a vara, a partir de um determinado momento a vara já não serve mais, porque senão eu vou maltratar o versículo que fala que eu tenho que tratar os meus filhos com sabedoria. Porque daí a vara vai só afrontar e humilhar, não vai mais ensinar. Então aí o discurso muda. Eu tenho que mudar a minha forma e a minha pressão sobre aquele menino. Então a partir dos 6, aí eu segui o exemplo. Os dois aqui em casa até os 6 anos apanharam. Passou dos 6, não apanharam mais. E aí... E eu fui claro com eles, eu expliquei, falei, olha, a partir de agora você não apanha mais, agora o nosso papo é outro. Então agora você vai perder as coisas que você gosta, você vai ter prejuízos naquilo que você deseja, simples assim. E por aí foi, e assim a gente deu sequência na vida até hoje e continuamos a exercitar dentro dessa perspectiva. Hoje temos 2 discursos de forma diferente, o Arthur com 13 e o Bruno com 18. Às vezes eu dou uns tapas. Aqui ainda muda. Às vezes, mas o tapa nem dói, gente. É só pra espanar, entendeu? Ah, tá. De vez em quando eu não dou conta, mas eles, imagina, nem bate nem na mosca, né? Mas enfim, deu pra pegar essa distinção dos 6 em 6 anos, gente? E ó, isso vale tanto pros meninos como pras meninas, né? Tá aí o Ney que tem as meninas. Então a mesma pegada, é tanto para um como para outro. Rosiane e Ney também a mesma projeção para as meninas, né? Só uma mudança, né? As meninas, elas desenvolvem mais rápido. Elas amadurecem mais rápido do que os meninos. Verdade.